Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos aí. Só um minuto que eu vou organizar. Glória a Deus. A presença de Deus é muito bom, né, meus irmãos? Amém? Eu vou pedir para vocês primeiro abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo 2, do 1 ao 10. Abram aí, a gente vai fazer uma oração para a gente começar a palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos se conectar com Deus, amém? Continuar, conectado. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por nossas vidas, Pai. Que o Espírito Santo possa, Pai, nos conduzir ainda, Pai, durante essa ministração, Pai, em nome de Jesus. O Senhor fala aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, durante essa palavra, durante a mensagem, durante a leitura da Tua palavra, que ela é viva, Pai. E ela vive em nós, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor toque os corações, Pai. Que essa palavra possa sair da minha boca e toque solos férteis, Pai. Em nome de Jesus, que ela dê frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que pessoas saiam daqui transformadas, Pai, impactadas com Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, Pai, porque eu sou necessitado, Pai, de Ti, Pai. Sem a Tua presença eu nada seria, Pai. Por isso que eu Te peço, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler aí? 2 Timóteo 2, do 1 ao 10. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressurreto entre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que há em Cristo Jesus com a glória eterna. Amém? O tema da mensagem dessa noite é guerras internas. E a gente ouviu um texto, leu o texto aí de Paulo, né? Paulo era um grande guerreiro, ele era uma pessoa, vamos dizer, era um soldado muito poderoso, tinha poder, tinha cargos, e mas ele sofria também com muitas guerras internas, né? Ele era um perseguidor de cristãos, mas ele foi um homem que foi transformado. Ele se tornou um dos principais apóstolos, né? E ele também, em 2 Timóteo 2,3, fala assim: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, todos nós temos guerras internas. Se a gente, quando o pastor me convidou para ministrar hoje, eu já tinha um tema que eu já vinha pensando muito nisso, né? Eu estava pensando ultimamente que todo mundo carrega as suas lutas, né? Se a gente parar para imaginar, no mundo existe 8 bilhões de pessoas. E se a gente parar para imaginar, são 8 bilhões de guerras internas, porque cada pessoa tem a sua, né? Luta por alguma coisa. Talvez você fale, a minha luta está difícil, mas você não sabe a luta do seu irmão, do próximo que está do seu lado. Talvez, às vezes, ninguém sabe, mas só ele conhece aquilo que tem lutado. Então, todos nós passamos por esse tipo de luta, uns de uma forma, outros de outras formas. Mas
E através da palavra de Deus a gente vai aprender um pouco hoje à noite, né? Então, se a gente parar para imaginar, é como se nós acordássemos e olhasse no espelho. E olhasse assim, e olhasse o nosso próprio inimigo no espelho, que somos nós mesmos, interiormente, né? Eu falando, né? Então, nós temos que acordar e já preparar. É um dia de luta, é um dia de batalha. E porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. Se nós vencermos as nossas lutas interiores, as outras lutas do dia a dia vai se tornar fichinha, vai ser muito fácil, porque a nossa maior batalha é no interior, é na nossa mente, né? Porque se sentir bem vem de nós, não das circunstâncias que nós vivenciamos, né? Talvez a gente está vivendo a pior crise, mas se a gente estiver bem interiormente, nós vamos passar por ela felizes, lutando. Não, vou conseguir, vou para cima, vou mudar essa situação. Então, tudo vem daquilo que nós pensamos, né? Onde nós colocamos a nossa força, como que nós vamos lutar nisso, se nós vamos ter uma atitude positiva ou negativa diante das dificuldades do dia a dia. E muitas vezes as pessoas dizem: minha luta é maior do que você imagina. Você está falando isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Outras pessoas dizem: eu não vivo como eu queria viver. Fica com aquele pensamento de que sempre está faltando algo na vida, né? Parece que nada dá certo para mim. Tem aquelas pessoas que falam: tentei tantas coisas e parece que tudo dá errado. E outras que pensam assim: eu não merecia passar por isso. Estão passando por uma dificuldade que muitas vezes não merecia. Poxa, mas eu fiz tudo certinho, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, mas eu estou passando por isso, né? E muitas pessoas pensam nisso. E voltando lá, aprender com Paulo, né? Que ele ensina muitas coisas para nós através daquilo que está escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios 9, 27, diz assim: contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Essa versão NVI, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: eu trato meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de eu ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. Então, Paulo, ele era um cara bem durão, mas ele tinha essas guerras internas, né? Ele diz que esmurrava o corpo dele para tratar duramente ou para controlar o corpo dele e não ser controlado pelos desejos, pela mente, né? Então ele fala que de uma forma fugiu a palavra, mas de uma forma para explicar, né, ele fala: eu esmurro meu corpo para que eu possa controlar ele, não ser controlado por ele. E assim é as nossas vidas. Nós devemos controlar a nossa mente, nós devemos controlar o nosso eu interior, porque a maioria das vezes o nosso eu interior, ele sempre vai querer algo negativo para nossas próprias vidas. Um exemplo bobo que eu coloquei aqui foi de não comer doce. Todo mundo sabe que doce demais faz mal, qualquer doce, né, na verdade. Faz mal ao nosso corpo, chocolate, refrigerante. Faz mal para o nosso corpo. Mas a nossa carne vai lá e pede, e a gente vai lá e come um monte de chocolate. A Flávia, eu não gosto muito de doce, mas quando eu começo a comer chocolate, coitada, não sobra quase nada para ela. Ela fica brigando lá. Ela fica ouvindo lá do quarto. Está mexendo no chocolate, ouviu o barulho. E nós sabemos que isso é ruim para as nossas vidas. Mas a gente deixa a carne falar mais alto. Não, eu desejo, eu vou lá e vou fazer mal. E muitas vezes, tem pessoas que têm compulsividade, né, a isso, né? Isso, obrigado. Comem demais, comem exageradamente, né, e não conseguem parar Por quê? Porque a carne está vencendo, está vencendo ela ali nessa guerra. Outro exemplo é nos pensamentos, né?
que nos faz desanimar dos propósitos de Deus. Às vezes vem pensamentos assim: você não consegue, você não merece, você não é capaz, né? E esses pensamentos assim negativos que vêm sobre as nossas mentes, nós precisamos automaticamente identificar que esses pensamentos contrários, pensamentos que nos deixam para baixo, pensamentos depressivos, que nos deixam triste, né? Que nos paralisa de iniciar algo nas nossas vidas. São pensamentos, vem um pensamento negativo, a gente já tem que cortar já automaticamente. Esse pensamento não é de Deus. E realmente não é de Deus. A palavra de Deus lá fala em Lamentações 3:21, fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esses são pensamentos bons, né? O que é que te dá esperança? Então você corta os pensamentos ruins, aquilo que te coloca para baixo, e você começa a pensar naquilo que te dá esperança. Então você investe aquilo ali. E a partir daí você está vencendo o seu eu interior, aqueles pensamentos negativos, vencendo o inimigo realmente, né? Que vem com palavras assim para nos colocar para baixo, né? E é isso que a palavra nos ensina, né? Não paralisar por causa do nosso inimigo interior, porque ele sempre vai vir com palavras contrárias. E se vem palavras contrárias, você já corta, isso não é de Deus, né? Então, se a gente entender, é fácil de lutar contra isso, né? É fácil de reconhecer o nosso inimigo, né? Então a gente percebe como funciona a nossa mente. Muitas vezes ela é contra aquilo que é bom para nós, e principalmente quando o assunto é vida com Deus. Como é difícil a gente se manter firme com Deus, se manter na pegada. Sempre vem vários pensamentos negativos nos fazendo desistir, nos fazendo paralisar no processo, né? Que talvez, às vezes Deus coloca um processo, coloca um projeto na sua vida e você, não consigo, isso é demais para mim, né? Então, que nós possamos entender isso, reconhecer o nosso inimigo, né? Que essa é a primeira estratégia que nós vamos aprender essa noite. Reconhecer e agir. Nós devemos reconhecer e agir a voz do inimigo na nossa mente, e nós devemos agir, né? Que não importa, já ouvi, eu sei que é o inimigo, mas vou ficar aqui paralisado. Não. Quando nós reconhecemos, nós precisamos lutar contra nós mesmos em alguns aspectos, que isso nos faz superar as adversidades do dia a dia. Jesus uma vez falou que uma casa dividida não prospera. Não era nesse contexto de batalha na mente, mas nesse sentido que uma casa dividida não prospera, se nós reconhecemos que nós precisamos dominar a nossa mente e nossos desejos, porque se nós não dominamos, nós estamos lutando contra nós mesmos. É o nosso corpo que nossa mente, nossas atitudes nunca vai prosperar, porque é uma casa dividida, nosso interior. O nosso interior. Então, nós precisamos mudar isso, né? Dominar nossa mente e nossos desejos. Lembrar como Paulo lá: eu esmurro meu corpo, né? E assim é a nossa vida. Nós devemos lutar contra isso. Então, como eu coloquei aqui, fazer que os nossos pensamentos sejam o nosso escravo. Nós dominar os nossos pensamentos, não ele nos dominar. Se vem um pensamento negativo, não. Você está repreendido em nome de Jesus, que eu vou avançar, vou para cima. Porque todos os dias vem pensamentos negativos, muitas vezes em nós. Às vezes a gente pensa e às vezes a gente ouve pensamentos negativos, né? Então, caso contrário, as coisas continuarão erradas. Muitas vezes nós vivemos andando em círculos, voltando sempre no mesmo erro, muitas vezes paralisados, frustrados, porque a gente não venceu o nosso eu interior. Às vezes a gente colocou culpa em tudo, menos se olhou no espelho e falou: poxa, será que não é eu que não estou dominando o meu próprio corpo, o meu próprio desejo, né? Então, essa vida de viver em círculo, voltando sempre ao mesmo erro, ou paralisados, frustrados, isso definitivamente não é o que Deus quer nas nossas vidas. Por isso nós precisamos vencer as nossas lutas internas, amém? Lá em Joel 3:10, diz assim: forjem suas enxadas, fazendo delas espadas,
e das suas foices lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Então, ou diga, tem outras versões que diga ao fraco, eu sou forte. Então, nós devemos reconhecer quem nós somos em Deus. Chega de pensamentos negativos. Use o que você tem, use os seus dons, e tudo aquilo que você viveu até aqui. Você tem uma trajetória. Quantas pessoas não vão ser abençoadas pela sua trajetória? Aquilo que você viveu de história. E muitas vezes você fica quieto num canto. Ah, não, isso aí não é para mim. Ah, não vou nem no GC porque eu não quero me enturmar. E o GC é tão bênção, né? Ontem mesmo foi maravilhoso. A gente compartilhou tantas coisas abençoadas. E é isso, né? É o compartilhar. A vida com Deus é isso. Você recebe e depois você se doa para o próximo. Amém? Então, faça disso sua arma contra os pensamentos maus. Você é um guerreiro e uma guerreira. Você é forte, você é corajosa, você consegue vencer aquilo que te aprisiona. Amém? O segundo que eu separei é que nós devemos lutar contra a insatisfação e a comparação. O que mais paralisa as vidas das pessoas hoje é isso, são essas duas, insatisfação e comparação. Muita gente paralisa o seu chamado, o seu propósito, porque a luta interna ainda não foi vencida sobre isso, sobre comparação, sobre pensamentos, aqueles pensamentos fixos na nossa mente que não nos deixam ser moldados. Tem aquelas pessoas que, eu sou dessa forma, tal pessoa fala, não, haja dessa maneira, faça dessa... Tenta, pelo menos, de uma maneira diferente, né? Não fica ali batendo com a cabeça na parede, não. Vira pelo menos para a esquerda ou para a direita e faz algo diferente, né? E muitas vezes as pessoas têm a mente fixada, não quer mudar, não quer ser moldado, né? E que nossas vidas não sejam assim, nós devemos ser moldados, né? Nós nunca estamos 100% certos. Nós sempre aprendemos algo com alguém, algo com uma pessoa. Então, esteja sempre aberto a aprender algo novo, a receber conselhos, a viver os conselhos que são recebidos também, né? Chega de viver uma vida insatisfeita, né? É aquela vida daquela pessoa que nada está bom, culpa tudo. Poderia ser de outro jeito, talvez uma coisa está super bom, mas eu preferia que fosse do outro jeito. Pessoas que se comparam com a vida do próximo, ou deixa de viver, ou fazer algo preocupado com o que as pessoas pensam. Não vou fazer isso porque tal pessoa talvez vai criticar, talvez vai achar isso. Então, siga em frente. Pensamentos negativos você já sabe. Descarta, não vem de Deus. Né? E hoje em dia com as redes sociais, né? As redes sociais estão cada vez pior. Que nas redes sociais lá a gente só posta o que é bom. Tudo que é bom. A gente não posta tudo que quando a vida está ruim. A gente só posta quando a vida está boa. Então, entenda essas coisas. Se você visualizou a rede social de alguém e a vida da pessoa parece boa, entenda que aquilo ali é só uma parte da vida dela, né? Todo mundo passa por altos e baixos. Todo mundo passa por luta, por circunstâncias difíceis. Mas as redes sociais estão lá só para o que é bom, né? É como se fosse uma propaganda, né? Só vai mostrar o que é bom, né? Nunca a pessoa vai falar, não, compra esse copo, que esse copo aqui, se ele cair aqui, ele pode quebrar. Não, vai contar as coisas boas que ele nos proporciona. E a rede social é isso, né? Eu até vejo hoje é novo, né, com a galera jovem, tem uma galera jovem aí. Hoje a galera jovem é aquele estilo low profile, né? Na rede social não tem nada. É porque elas já estão se livrando disso, de comparação, a galera jovem são muito inteligentes, né? Mas elas já estão se livrando disso. Tem pessoas que nem postam nada na rede social, a maioria da galera jovem. Às vezes posta foto, esconde o rosto, já por isso. Ou talvez seja algo mais, pelo menos comparação não vai ter ali, não vai ter, o colega não vai se comparar com o outro. Mas a gente as pessoas têm rede social, isso é normal, mas a gente tem que controlar nós mesmos, como eu falei no começo, né? Não culpe o outro, culpe primeiro a si, olha primeiro para dentro de si, para depois você consertar a sua volta. Amém? Lá em Salmos, esse aqui o pastor trouxe no último culto, lá no Salmos 73, do 2 ao 3, fala um pouco sobre isso. Que é o Salmo de Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram.
Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele estava com inveja, né? Você vê que até vamos dizer, uma pessoa com um nível espiritual alto, estava se comparando, como Asaf, a gente vê nesse salmo aí, ele estava se comparando com a vida dos ímpios. Ele sentia inveja, mas no final, continuando o salmo aí, ele reconhece que tudo que ele é e tudo que Deus fez vem de Deus, né? Então ele reconhece, muda seu pensamento, ele entrega a gratidão a Deus, continuando aí, a partir do 23. Contudo, nesse mesmo salmo aí, a partir do 23, contudo eu sempre estou contigo, mas a minha mão direita, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais que a ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, é a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perceberão, tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Então, o salmista aí, ele entendeu, né? Ele primeiro começou a comparar, poxa, os ímpios estão melhor que eu, mas no final das contas ele entendeu que ele tinha tudo, que é Deus, né, na vida dele, é Deus nas nossas vidas. E assim é nossas vidas, né? Não há comparação, e entenda que Deus é tudo nas nossas vidas. Se nós temos Deus, nós temos tudo. O terceiro que eu separei aqui é que nós devemos viver o propósito. A melhor forma de lutar contra tudo que nos paralisa é viver o propósito. E esse aqui eu tirei lá de ontem, né? Ontem a gente conversando sobre depressão, que foi o tema do GC, e a Flávia, minha esposa, comentou, né, que uma das formas que ela saiu da depressão foi que ela começou a viver o propósito, ela começou a avançar e viver no propósito. E ela entendeu que ela era útil no reino, ela era útil para as pessoas, não era uma pessoa irrelevante, né? Vamos dizer, não sei se ela não falou isso, mas eu tô completando, irrelevante na sociedade. Depois ela pega no meu pé. mas é isso. Quando nós vivemos no nosso propósito, isso nos ajuda a lutar contra nessa batalha interna, né? Quando nós vivemos o propósito de Deus, ele nos fortalece também. Abram lá em 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Está colocando aí na tela, né? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Haviam cerca de 400 homens com ele. Então aí conta um pouco da história de Davi fugindo de Saul, né? Ele se refugiou ali em uma caverna, por causa das ameaças de Saul. E lá na caverna ele se encontrou com essa multidão de homens, só que eles eram homens em dificuldades, eram endividados, amargurados, alguns depressivos, e todos eles juntaram a eles. E Davi chegando lá, ao invés dele se tornar igual a eles, até por tudo aquilo que ele estava vivendo, sendo perseguido, ele se tornou líder daqueles homens e ele forjou aqueles homens. Sim, homens destruídos. E ele forjou aqueles homens e tornou eles guerreiros, fez dele uma força militar, né? E através disso ele conseguiu o reino dele, se tornar rei e tudo, né? Davi estava em fuga, no momento encontra as pessoas desanimadas, né? Descontentes, depressivas, e aquele ambiente só fortaleceu o propósito dele.
se ele fosse olhar para o ambiente, ele ia se tornar mais um daqueles. Mas o ambiente só fortaleceu o propósito, só forjou aquilo que ele era. Ele se tornou líder daquelas pessoas, ele transformou a vida daquelas pessoas, se tornou em grandes guerreiros valentes. Então, é até conhecido como os guerreiros de Davi, né, na Bíblia. Então, que nós possamos entender isso, né? Muitas vezes não é o ambiente que nós estamos, às vezes o nosso trabalho é difícil. Nossa, de novo, mais um dia eu estou chegando aqui nesse trabalho, e as pessoas são todas, com pessoas cada vez, pessoas diferentes, né, com atitudes difíceis de lidar, e muitas vezes a gente chega lá e fala, poxa, mais um dia eu estou aqui, mas você pode mudar essa situação, né? Aprenda com o Davi. Davi, ele mudou a situação, aquele ambiente que ele chegou. Que nós possamos entender isso e viver o propósito de Deus, né? Porque muitas vezes a gente põe desculpa em tantas coisas para não viver o propósito de Deus, põe várias desculpas, e fazer a vontade de Deus fica de lado. Já é uma batalha na nossa mente, é uma batalha interna nossa. O quarto que eu separei aqui para a gente encerrar, não perca o foco. Qual é o nosso foco principal? É a eternidade, é Jesus. Nosso foco principal é Jesus e a eternidade, né? As nossas guerras internas, elas querem nos tirar desse foco, porque é difícil. Quando a gente está passando por luta, todo mundo passa por lutas aqui, né? Já passaram ou passam, ou está em um momento de refrigério, glória a Deus. Mas se você parar para lembrar aí de uma luta que você passou, é difícil. Nossa mente lutando direto contra a mente. Então elas querem tirar o foco das nossas vidas. Nós ansiamos com tantas coisas na terra, muitas vezes, né? Ficamos preocupados com coisas materiais, muitas vezes esquecemos que temos a eternidade, que é tudo nas nossas vidas. Aqui não tem nem como comparar a nossa vida aqui na terra comparada à eternidade, né? E muitas vezes a gente esquece disso. As lutas internas faz a gente esquecer que nós temos a eternidade para viver, sem dores, sem choro, né? Tudo aquilo que Deus prometeu, né? Se a gente vê as promessas lá que Deus tem para a gente na eternidade, nem se compara à luta que a gente vive aqui. E foi o que Paulo percebeu. Você vê que Paulo passou por diversas dificuldades, ele passou por diversas dificuldades, mas ele não paralisou em nenhum momento. Ele foi para a prisão e continuou cumprindo o chamado dele, até o fim, porque ele venceu essa batalha. Ele sabia que aquilo tirava ele do foco. Ele venceu a batalha interna, a guerra interna na vida dele. Então, tudo com ele era eu vou cumprir o chamado ali, vou para outro lugar, e ele, através da vida dele, que o evangelho veio para todo mundo. E que nós possamos entender isso, né? Se a gente entender isso nas nossas vidas, colocar essa palavra todo dia nas nossas vidas, nunca nós vamos mais pensar negativo em algo, nunca nós vamos colocar desculpa em algo, porque quando nós entendemos sobre a eternidade, sobre aquilo que Jesus veio, morreu por nós, né? Deus mandou seu Filho, morreu por nós em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu liberdade, hoje nós temos livre acesso. Isso foi para isso que Jesus veio aqui. Se a gente entender o propósito de Deus, aquilo que nós passamos, as lutas do nosso dia a dia, as guerras internas que a gente luta com a nossa mente, para vencer algo, para mudar algo nas nossas vidas, é nada comparado a isso. É o que Paulo vivia. Muitas pessoas, por exemplo, passam por um problemão, né? Uma doença muito grave, uma crise difícil na vida, mas você olha para elas e, está bem espiritualmente, né? É porque ela já venceu essa luta interna, ela está feliz, ela está lutando. Eu pegando essa mensagem, eu lembrei do irmão Lázaro, né? Na pandemia ele estava internado na UTI lá, e ele cantando lá com a enfermeira, né? A enfermeira cantando e ele cantando junto lá, e Deus levou ele para a glória, e glória a Deus. Mas ele, até o fim, ele continuou feliz. Aquela imagem, imagina quantas pessoas não tocou aquela imagem diante de uma situação que estava todo mundo preocupado se ia morrer, se um resfriadinho já ficava preocupado. E nós devemos entender isso, né? Nós vamos superar toda essa luta.
Vida é de altos e baixos, mas isso não pode mudar a nossa vida com Deus. Servir com amor a Deus, servir aos nossos irmãos, servir aos nossos próximos, até que Jesus venha ou Ele nos leve, né? Porque o nosso bem maior é Jesus habitar dentro de nós. Então não importa, talvez você chegou aqui com uma luta terrível, preocupado com amanhã, com o mês que vem, preocupado com tudo, mas se você colocar em sua mente que a sua vida com Deus é o seu bem maior, isso já te fortalece de uma forma tamanha. Aí volta lá que você é forte, você é um guerreiro forte e valente. Amém? Voltando lá no primeiro texto, 2 Timóteo 2, já vou encerrar. 2 Timóteo 2, do 9 ao 13, diz assim, continuando lá aquele primeiro texto que a gente leu. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Paulo falando, né? Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Ou seja, ele estava preso em corpo, mas ele estava cumprindo o propósito, porque a palavra de Deus não estava aprisionada. Ele estava mandando cartas ali enquanto ele estava preso. E até hoje nós somos abençoados por elas. Olha a importância da gente entender isso. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então é isso, que nós possamos entender isso, quem Jesus é para nós, né? E esse texto aí, ele demonstra claramente que Paulo ali, ele já tinha matado, enterrado na sua guerra interior lá, né? Que nós possamos buscar isso diariamente nas nossas vidas, porque nós sabemos que o quão difícil é viver essas guerras internas, amém? Vou fazer uma oração enquanto o pastor vem. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos tocar, Pai, todos os dias, Deus. Nos dias mais difíceis, Pai, que nós possamos encontrar refrigério na Tua palavra, Pai, refrigério, Pai, naquilo que o Senhor deixou para nós vivermos, Pai, como guerreiros, Pai, guerreiros valentes, Pai, que não desanima, Pai, que vai para frente, Pai, diante das dificuldades, que luta, Pai, que, Pai, entende, Pai, que nossa luta é interiormente, muitas vezes, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, nessa noite, Pai, com essa palavra, Pai, que nós não esqueçamos jamais, Pai, que nós não possamos, Pai, em nenhum momento dar vazão ao inimigo, Pai, para que ele possa controlar a nossa mente, Pai, mas que nós possamos controlá-las, Pai, em nome de Jesus, Pai, controlá-las assim como Paulo controlava a mente dele, a carne dele, Pai, que nós possamos controlá-las, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda o Senhor, aleluia. Fique de pé. Enquanto o nosso irmão Jaciel estava ministrando, eu lembrei de um texto que está em 2 Coríntios 10, a partir do verso 3, diz assim, que nós, embora sejamos humanos, não lutamos com os padrões humanos. Ele segue o texto, nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas do pensamento humano, que impede o conhecimento de Deus. Então, de tudo que foi falado aqui, eu acho que o start da nossa vida é o nosso pensamento. É a maneira como nós pensamos, conforme diz lá Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então tudo começa na mente, meu irmão. Eu e você temos que vencer na nossa mente, que é a maior luta que nós podemos. O diabo já foi derrotado. A Bíblia diz que Jesus expôs ele na cruz do Calvário, que ele cancelou a dívida que havia contra mim e contra você. Então esse inimigo já está derrotado. Agora o inimigo que nós criamos na nossa mente, as estruturas de fortaleza na nossa mente, os pensamentos errados que continuamos a carregar e semear na nossa mente, continuamos a cultivar na nossa mente, esse precisa ser derrotado. E
nós precisamos usar as armas poderosas em Deus, que é oração, jejum, meditação na palavra de Deus, compromisso com Deus, obediência a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, você ore pela sua mente, fala: Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Profetiza isso na sua vida. Diga: eu tenho a mente de Cristo, eu penso nas coisas do alto, não nas da terra, como diz Colossenses 3. Em nome de Jesus, e abençoa a sua mente, profetiza toda a estrutura de fortaleza que caia por terra, em nome de Jesus, que toda a fortaleza do pensamento humano que impede o raciocínio de conhecer a Deus, de aprofundar no conhecimento de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja e o teu povo, Pai, que toda resistência, Pai, que toda resistência à tua palavra caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento humano, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que toda, Deus querido, fortaleza, Pai, que foi levantada, Deus querido, para proteger dores, Pai, para proteger, Deus querido, traumas, Pai, para proteger feridas, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós derrubamos, Pai, com as armas poderosas em Deus, com a oração, Pai, com a nossa palavra que foi ministrada hoje, derrubamos e destruímos fortalezas, Pai, na mente humana, Pai, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra agora, Pai, caia por terra agora, assim como o muro de Jericó, Pai, que era intransponível, Pai, uma cidade fortalecida, Pai, uma cidade considerada, Deus querido, inconquistável, Pai, impossível de destruir, Pai. Ela caiu porque as pessoas, Deus, andaram na tua palavra, Pai. Nós queremos hoje, nessa noite, Pai, derrubar Jericós na nossa mente, Pai, derrubar Jericós na nossa mente, que toda muralha que resiste à tua palavra caia por terra em nome de Jesus, Pai. Todo pensamento que não pertence a ti, Pai, saia da nossa mente em nome de Jesus, Pai. Que toda fortaleza levantada que impede-nos de conhecer o Senhor saia da nossa mente em nome de Jesus. Declaramos destruída, Pai, destruído, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que caiam por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, querido Deus, nós liberamos a nossa mente para pensar as tuas palavras, Pai. Liberamos a nossa mente para sonhar os teus sonhos, Pai. Liberamos a tua mente para vaguear nos teus caminhos, Pai. Liberamos a nossa mente para, Deus querido, realmente meditar na tua palavra dia e noite, Pai. Nós profetizamos uma mente sadia, Pai. Profetizamos uma mente, Deus querido, santa, Pai. Profetizamos uma mente que pensa na palavra, Pai. Vive a palavra, deseja a palavra, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, Deus tenha a sua mente transformada, Pai. Que cada um aqui deixe, Deus, realmente o teu Espírito limpar e purificar a mente, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos e liberamos essa verdade sobre a tua igreja, Pai. A mente de Cristo está sobre nós. A mente de Cristo está sobre nós. A mente de Cristo está sobre nós, Lagoinha. A mente de Cristo está sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós não pensamos conforme os padrões desse mundo. Nós pensamos conforme os padrões da palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Aleluia. Continua adorando a esse Deus. Continua adorando a esse Deus. Aleluia.
Toma esse compromisso com o Senhor nessa noite. Levante suas mãos e diga: esse é meu anseio, Senhor. Essa é a nossa promessa, mais uma vez para terminarmos. Gastarei. Meu anseio é este. Nosso anseio, Senhor, é te conhecer mais e mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Esse é o meu anseio, Senhor. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Vamos orar um pelos outros, como igreja, como família. Aleluia. Abençoe a vida do teu irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você também. Abra a sua boca e abençoe. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Peça coisas boas para que aconteçam na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana maravilhosa para ele. Que ainda não terminou o ano, muita coisa tem para acontecer, querido. Muitas águas tem para rolar, aleluia. Muito milagre Deus pode operar ainda. A tua causa não é impossível, impossível é para nós, mas para o Senhor tudo é possível, aleluia. Profetiza na vida dele, que ele tenha uma atitude de vitorioso, que ele tenha uma atitude de guerreiro, que ele tenha uma atitude daquele que já venceu, porque Cristo disse: já venceste o maligno, aleluia. Deus, nessa noite nós oramos como igreja, uns pelos outros, Pai, como uma família que somos, Pai, como, Deus querido, o corpo de Cristo, Pai. A tua palavra diz que o sucesso do nosso irmão é o nosso sucesso, Pai. A luta do meu irmão é a minha luta, Pai. A vitória do meu irmão é a minha vitória, Pai. A desonra do meu irmão é a minha desonra, mas a honra do meu irmão é a minha honra, aleluia. Nós queremos abençoar, Pai, abençoar uns aos outros como uma família, Pai, abençoar uns aos outros como o corpo de Cristo, Pai, liberando sobre cada um de nossos irmãos e irmãs a Tua vitória, a Tua palavra, Pai, que essa palavra que foi liberada nessa noite, Pai, essa unção derramada, Deus querido, realmente encontre uma terra fértil, Pai, e produza frutos, Pai, frutos em tempos, frutos fora de tempos, Pai, frutos que permaneçam, Pai, frutos para alimentar o meu irmão e a minha irmã, mas frutos para alimentar a outros, Pai, para atender a outros, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, Deus querido, que realmente possamos desfrutar da Tua grandeza, Pai, vencer as nossas guerras interiores, Pai, que são tremendas, são fortes, mas nós já vencemos, Pai. Como lemos no texto, digo fraco, eu sou forte, Pai. Nós somos fortes, Pai. Nós somos fortes, Pai. Nós somos fortes. Nós somos vencedores. Nós somos vitoriosos, Pai. Nós somos frutíferos, Pai. Nós somos prósperos, Pai. Nós somos alegres. Nós somos felizes. Nós somos livres. Aleluia. Somos livres do Senhor. Aleluia. Deus, nessa noite nós celebramos o Teu nome, Pai. Festejamos a Tua grandeza, festejamos a Tua manifestação, festejamos o Teu poder, Pai. Nós celebramos a Tua presença nessa noite, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor.
queríamos sair daqui, Deus. Nós não queríamos sair daqui, mas precisamos, Pai. Mas como Moisés disse, Senhor, como Moisés disse, Pai, Senhor, se Tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, Pai. Nós queremos sair daqui com a Tua presença manifesta em nossas vidas, para que onde pisarmos as plantas dos nossos pés, o ambiente seja mudado, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos de volta, Pai. Conceda-nos uma noite de maravilhas, prodígios, milagres com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda, Senhor.